Nunca fui homem de levantar a voz. Aprendi cedo que silêncio pesa mais que grito, e que às vezes basta um olhar firme para colocar as coisas no lugar. Mas naquela noite de Natal, nenhuma palavra, nenhum olhar meu teve peso algum. Era a primeira vez em muitos anos que toda a família estava reunida. Meu filho, minha nora, os sogros dela, alguns primos que eu mal reconhecia. A mesa estava posta como num comercial de TV. Luzes quentes, taças alinhadas e aquele cheiro de peru e farofa que sempre me fazia lembrar dos natais antigos, quando quem comandava a cozinha era minha esposa, Maria. Faziam 6 anos que ela se fora, e desde então aquele era o primeiro convite formal que recebi para um Natal em família. Eu aceitei com o coração leve, acreditando que talvez as feridas do tempo tivessem sido curadas. Eu estava enganado. Cheguei um pouco antes do horário, como sempre fazia. Levei uma garrafa de vinho que havia guardado por décadas, um tinto português que Maria gostava de abrir em datas especiais. Toquei a campainha e fui recebido pela voz fria da minha nora. "Oi, senhor Antônio. Entrem logo, está frio." Eu entrei sozinho. Notei que ela corrigiu a frase a tempo, mas tarde demais para disfarçar o distanciamento. Na sala, meu filho, Lucas, estava de pé ao lado da árvore, tirando uma foto com o sogro. Um homem alto de terno caro, que falava alto e ria ainda mais alto. Quando me viu, Lucas apenas levantou a mão, como quem acena para um conhecido na rua. Nenhum abraço, nenhum pai, que bom que veio, só aquele gesto apático. Sentei-me num canto, observando os outros. As crianças corriam, as mulheres riam entre taças e celulares, e eu tentava me convencer de que tudo aquilo era normal, que talvez o tempo tivesse me tornado sensível demais. Quando a ceia foi servida, minha nora me chamou com aquele tom de quem cumpre um dever social. "Seu Antônio, venha se sentar conosco." Caminhei até a mesa, ainda segurando a garrafa de vinho. Havia uma cadeira vazia perto de Lucas, bem em frente à árvore iluminada. Sentei-me ali, com cuidado. O ambiente parecia leve, até que alguém entrou pela porta lateral, o sogro da minha nora, um homem de gestos lentos e olhar arrogante. Foi nesse instante que meu filho me olhou e disse, em voz alta o suficiente para que todos ouvissem: "Pai, essa cadeira é do meu sogro. Levante-se." Por um momento achei que fosse brincadeira. Fiquei parado com as mãos apoiadas no encosto e olhei para ele, esperando o sorriso que viria em seguida, a piada para quebrar o gelo. Mas não veio. Ele estava sério, impaciente, quase impiedoso. "Pai, por favor, essa cadeira é dele." O silêncio que se fez na mesa foi tão pesado que até as crianças pararam. E antes que eu conseguisse reagir, ele colocou a mão no meu ombro e me empurrou de leve. Leve o suficiente para não parecer agressão, mas firme o bastante para me fazer perder o equilíbrio e cair. O barulho do meu corpo batendo no chão ecoou como um trovão. As taças tilintaram. O riso do sogro cessou. A minha nora levou a mão à boca, fingindo espanto, mas não moveu um músculo para me ajudar. Demorei alguns segundos para me levantar. Senti o joelho latejar e o rosto arder mais de vergonha do que de dor. Ninguém estendeu a mão. Apenas me olharam. Uns constrangidos, outros tentando disfarçar o desconforto com sorrisos falsos. Eu ajeitei a calça, limpei o chão com o guardanapo que peguei da mesa e apenas disse num tom calmo: "Não se preocupem, a cadeira é dele." Caminhei até um canto da sala, sentei-me numa poltrona afastada e permaneci ali, em silêncio, enquanto todos retomavam o jantar como se nada tivesse acontecido. Ouvi risadas, brindes, histórias sobre viagens, e cada som parecia empurrar um pouco mais o ar para fora do meu peito. O vinho que eu trouxera ficou esquecido sobre o aparador. Ninguém o abriu. Talvez fosse melhor assim. Fiquei ali por quase 2 horas, observando tudo. Vi meu filho rindo, servindo o sogro, chamando-o de meu segundo pai.
Vi minha nora olhando para mim de vez em quando com um misto de culpa e desprezo. E percebi que eu era um estranho naquela casa, uma presença tolerada por educação. Quando o relógio marcou meia-noite, todos se abraçaram. Eu me levantei devagar e caminhei até a porta. Lucas ainda falava alto, exibindo o relógio novo que havia ganhado. Eu passei por ele sem dizer uma palavra. Ele nem percebeu que eu estava indo embora. Lá fora, o ar estava frio e úmido. As luzes piscavam nas janelas e o som distante dos fogos se misturava ao zumbido dos carros. Sentei-me no banco do jardim, ao lado da antiga árvore que eu mesmo havia plantado anos atrás, quando aquela casa ainda me pertencia. Toquei no tronco grosso e senti a textura áspera da casca, como se a árvore guardasse mais da minha história do que as pessoas dentro da casa. Fiquei ali por longos minutos, ouvindo o eco das risadas que vinham de dentro. Lembrei de Maria, de como ela fazia questão de que todos se sentassem à mesa sem distinção. Lembrei do primeiro Natal, depois que ela partiu, quando Lucas chorou no meu colo, dizendo que a casa sem ela não tinha mais cor. Agora era ele quem me empurrava para fora dela. Antes de ir embora, olhei mais uma vez pela janela. Vi meu filho brindar com o sogro, sorrindo como quem finalmente se livrou de um peso. Foi nesse instante que algo dentro de mim simplesmente silenciou. Não de raiva, de certeza. Eu entendi, sem precisar ouvir mais nada, que o tempo da espera havia acabado. Que eu não pertencia mais àquela mesa. Mas também que aquele gesto, o empurrão e o olhar vazio de um filho que esqueceu quem o ensinou a andar, não ficariam sem resposta. Peguei meu casaco, caminhei até o portão e o fechei devagar. O som do trinco ecoou pelo ar frio como um ponto final. Naquela mesma noite, ainda antes da meia-noite se apagar no relógio, decidi que mudaria a vida dele para sempre. Só não de forma que ele pudesse prever. Fiquei no jardim por um tempo que não sei medir. O frio da noite parecia entrar pelas costuras do paletó, mas eu não sentia nada além de um vazio imenso. Aquele tipo de silêncio que pesa mais por dentro do que por fora. Lá de dentro, as risadas se misturavam com a música baixa e os brindes. E por um instante me perguntei se alguém notaria minha ausência. Ninguém notou. Nem meu filho, nem a mulher dele, nem as crianças que um dia chamei de netos com orgulho. A luz da sala era amarela, cálida, como o abraço que eu não recebi. Eu observava tudo pela janela e percebia que aquele vinho, o mesmo que havia guardado por 20 anos, ainda estava lá, em pé sobre o aparador, intacto. Eles preferiram abrir outro, provavelmente mais caro, com o rótulo mais bonito para combinar com o status do sogro. O meu simples carregava só memória. E memória, eu aprendi, não tem mais valor quando o passado incomoda quem vive de aparência. O banco de madeira onde eu estava sentado rangia toda vez que eu me mexia. E aquele som era a única coisa viva ao meu redor. Pensei em entrar, pedir licença, dizer que iria embora, mas o orgulho ferido me manteve ali, calado, invisível. A lua refletia nas janelas e por um instante vi meu próprio reflexo. Um velho de cabelos brancos, com o rosto cansado, os olhos fundos e uma garrafa esquecida na mão. E me perguntei, em que momento deixei de ser o homem que construiu tudo aquilo para me tornar apenas o incômodo no canto da sala? Foi ali, sentado sob o vento frio, que percebi que não era apenas rejeição, era apagamento. Eles não queriam apenas que eu me afastasse. Queriam que eu deixasse de existir dentro da história deles. O som de uma taça quebrando lá dentro me fez olhar outra vez. A nora ria, exageradamente, tentando mascarar algum desconforto. Meu filho cochichava com o sogro e de vez em quando lançava olhares rápidos em minha direção, como quem confere se um problema já foi resolvido. Aquele olhar foi o que mais doeu. O mesmo olhar que vi nele quando ainda era menino, caindo da bicicleta e me pedindo ajuda. Agora era o olhar de alguém que queria distância.
Algo em mim se partiu, mas de forma silenciosa, sem alarde. Quando a dor se acomoda, ela deixa de doer. Fica ali, só como lembrança do que já não pode ser consertado. Peguei o celular no bolso. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nem mesmo um Feliz Natal de parentes distantes. E pela primeira vez senti o peso da solidão verdadeira. Aquela que não vem da ausência de pessoas, mas da ausência de importância. Guardei o aparelho e olhei de novo para a garrafa de vinho pela janela. Maria adorava aquele vinho. Ela dizia que o sabor dele era como o tempo. Melhora para quem tem paciência. Eu sempre acreditei nisso. Mas o tempo, percebi ali, também apodrece o que é esquecido. E naquela noite, o sabor que restava era o da indiferença. O vento aumentou. As luzes piscavam e as folhas da árvore que plantei dançavam devagar, como se despedissem de mim. Senti um arrepio nas costas, não pelo frio, mas pela sensação estranha de estar me despedindo de algo que já tinha ido embora há muito tempo. Talvez da imagem que eu ainda guardava do meu filho, ou da ideia ingênua de que o amor familiar sobrevive a tudo. Apoiei as mãos nos joelhos e respirei fundo. O cheiro de terra úmida me trouxe lembranças da construção daquela casa, quando eu e Maria levantamos cada parede com o suor do trabalho. Na época, Lucas era só um garoto que brincava de carregar tijolos pequenos e ria de orgulho por ajudar o pai. Eu construí aquele lar para que ele tivesse um futuro. E agora era ele quem me tirava o chão. Os risos continuavam. O sogro falava alto, batendo na mesa, como se cada história sua fosse uma conquista maior do que a vida de quem o escutava. Vi minha nora rir de algo e tocar o braço dele, enquanto Lucas observava com aquele sorriso forçado de quem quer agradar. Aquela cena me revelou mais do que qualquer discussão poderia. Meu filho não me empurrou por raiva. Ele me empurrou por conveniência, porque naquele instante eu atrapalhava a imagem perfeita que ele queria exibir ao sogro. E essa constatação foi o último fio que ainda me prendia à ilusão de ser parte daquela mesa. Não havia lugar para mim ali, nem naquela casa, nem na vida que eles construíram às custas da minha. Levantei-me devagar, com o corpo cansado, mas com uma estranha lucidez. Caminhei até o portão, abri-o e olhei uma última vez para a casa. As luzes pareciam mais frias vistas de fora. O som das vozes, agora distante, soava como um eco sem alma. Peguei o vinho de onde o havia deixado e o levei comigo. Se ninguém o queria, eu o guardaria novamente. Não como lembrança de uma celebração, mas como testemunha de um fim. O vento bateu forte quando fechei o portão, e naquele instante, algo mudou dentro de mim. Era como se ao sair dali eu tivesse deixado uma parte antiga do meu coração trancada com eles. E o que ficou comigo foi apenas o essencial. A dignidade e um plano que começava a se desenhar, silencioso, inevitável. No caminho até o carro, vi o reflexo da lua no capô e me lembrei de uma frase que Maria sempre dizia quando o mundo a decepcionava. A melhor resposta é o silêncio que vem depois da certeza. Entrei, fechei a porta e liguei o motor. O som do carro me trouxe um conforto estranho, como se finalmente estivesse de volta ao comando de alguma coisa. Olhei pelo retrovisor e vi a casa sumindo aos poucos, até virar só um borrão de luzes distantes. A raiva não me dominava. Era algo mais frio, mais limpo. Uma clareza que só vem quando o amor morre. Mas o respeito próprio ainda está de pé. Dirigi sem destino por alguns minutos, apenas ouvindo o som dos pneus na estrada. Cada quilômetro que me afastava deles era como uma camada de poeira que se desprendia da alma. Parei em frente a um velho posto de gasolina, desci do carro e olhei para o céu. O Natal ainda brilhava em fogos ao longe, mas para mim já havia acabado. Sentei-me no banco do posto, abri a garrafa de vinho e tomei um gole. Estava amargo, pesado, mas real, diferente de tudo o que deixei para trás. Ali, sozinho,
Percebi que o fim daquela noite não era o fim de nada. Era o início. Porque enquanto eles dormiriam confortavelmente naquela casa que ainda era minha, eu já traçava em silêncio a linha que separaria definitivamente o que era deles e o que sempre fora meu. Voltei para casa pouco antes das 2 da manhã. O portão rangia do mesmo jeito de sempre, e o silêncio do quintal parecia mais pesado do que o costume. Deixei o carro na garagem e sentei-me por um instante dentro dele, com o motor desligado, as mãos no volante e a cabeça encostada no banco. Não chorei. Não havia lágrimas, só um cansaço profundo daqueles que não se curam com sono. Eu ainda sentia o eco do empurrão no corpo, mas o que realmente doía era a lembrança da expressão do meu filho. Não havia raiva, nem conflito. Havia indiferença. E é isso que mata um pai por dentro. Perceber que já não é visto nem como um homem, nem como um símbolo de algo que um dia foi amor. A casa estava fria, mergulhada numa penumbra calma. O relógio da parede marcava 2h17. As fotografias de Maria ainda estavam espalhadas pelo corredor, e foi nelas que meus olhos pousaram antes de subir as escadas. Ela sorria na moldura, como se ainda tentasse me acalmar. Tenha paciência, Antônio, parecia dizer, com aquele jeito sereno que sempre me desarmava. Eu murmurei sem voz. Dessa vez não. Acendi uma luz fraca e caminhei até o quarto. Tirei o paletó, o relógio e sentei na beira da cama. Tudo em volta parecia parado no tempo. As cortinas, o abajur antigo, o cheiro leve de lavanda dos lençóis. Um cenário de vida que resistia à solidão, como um retrato guardado na gaveta. Deitei, mas o sono não veio. Fechei os olhos e a cena se repetia. O olhar de Lucas, o empurrão, as risadas constrangidas, o som do meu corpo batendo no chão. Tentei afastar a lembrança, mas ela voltava em fragmentos como um disco riscado. Resolvi levantar. Peguei o vinho, aquele mesmo que ninguém quis abrir, e levei comigo até o escritório no andar de baixo. A luz amarelada da luminária desenhava sombras longas nas paredes. Sentei-me diante da velha escrivaninha de madeira e fiquei olhando para os papéis empilhados, pastas com documentos, extratos, escrituras. Tudo o que eu havia construído ao longo de 50 anos cabia ali, em folhas timbradas e carimbos que, de repente, voltaram a ter peso. E foi nesse instante que ouvi. As vozes vinham da parede ao lado, baixas mas nítidas. Meus vizinhos tinham voltado há poucos dias de viagem. O casal jovem que havia alugado a casa contígua. No entanto, aquelas vozes não eram deles. Reconheci uma de imediato, a de Lucas. Ele estava falando com alguém ao telefone, e pelo tom não parecia saber que o som atravessava as paredes finas. Levantei-me devagar, cheguei perto e encostei o ouvido. Não dá mais, mãe. Ele não entende que já deu o que tinha que dar. A casa, o carro, o dinheiro da aposentadoria. Tudo o que ele podia ajudar, ele já ajudou. Agora é hora de seguir em frente, de cuidar da minha família. O silêncio que seguiu foi pior do que as palavras. Depois, a voz da nora, abafada, mas firme. E ele nunca vai entender isso. Vai querer estar em tudo. Se não dermos um jeito, ele nunca vai sair de cena. Afastei-me da parede com o coração apertado. Eles estavam no andar de cima, provavelmente no quarto de hóspedes que haviam ocupado quando vinham me visitar. Visitas que, nos últimos tempos, se tornaram raras e cada vez mais curtas. Voltei para a escrivaninha, sentei-me e fiquei olhando para o nada. Já deu o que tinha que dar. Essa frase ecoava na minha cabeça como sentença, como se meu valor tivesse prazo de validade. E o pior é que, no fundo, talvez tivessem razão. Eu dei tudo o que podia. Trabalhei até os 68. Paguei estudo. Ajudei em entrada de casa. Dei suporte quando o negócio do Lucas quase faliu. Eu dei. E agora, depois de tudo, eu atrapalhava. Era o móvel antigo que não combina mais com a decoração.
Peguei uma das pastas e a abri. Ali estava a escritura da casa que eles moravam, a mesma de onde fui empurrado para o chão naquela noite. O nome dele estava lá, mas logo abaixo, com letras firmes, o meu também. Coproprietário. O banco, os investimentos, os títulos de renda. Tudo ainda passava por mim. Um simples movimento meu e toda aquela estrutura desmoronava. Por alguns minutos, olhei para o papel sem saber o que fazer. Parte de mim queria rasgar, fingir que nunca ouvi nada. Mas outra parte, aquela que dormia há anos, começou a acordar devagar. Uma calma estranha tomou conta de mim. Não raiva, não vingança ainda, mas a consciência de que o poder que eu tinha não estava na força da juventude, e sim na experiência que eles desprezavam. Fechei a pasta, guardei o documento e encostei-me na cadeira. O som da geladeira na cozinha era o único ruído da casa. Bebi um gole do vinho e senti o gosto metálico do esquecimento. A cada tragada, as palavras voltavam. Ele já deu o que tinha que dar. Lembrei-me do dia em que Lucas completou 18 anos e eu o levei para tirar a primeira carteira de motorista. Ele tremia de nervoso e, quando passou, chorou. Eu o abracei como se o mundo fosse grande demais para ele ainda. E agora ele era grande o suficiente para me empurrar. Sorri, mas foi um sorriso triste, o tipo que nasce quando a esperança morre devagar. Olhei em volta do escritório. Tudo o que havia ali era fruto do que construí com as mãos. E nada daquilo seria deles por piedade. O plano começou a se formar com a mesma naturalidade de quem respira. Um passo de cada vez. Primeiro, entender até onde a ingratidão deles ia. Depois, usar o que ainda me restava de poder e razão para reverter o jogo. Mas sem pressa. Vingança feita no calor do momento se perde no caminho. Eu queria algo que ficasse, algo que ensinasse, algo que pesasse. Peguei um caderno e comecei a escrever. Não um desabafo, mas um mapa. Listei nomes, datas, bens, lembranças. E ao lado de cada lembrança, uma anotação simples. Ainda em meu nome. Eram mais de 20 itens, mais do que suficiente. Ao terminar, fechei o caderno e o coloquei dentro da gaveta, junto com uma pasta de couro vermelha que não abria há anos. Maria costumava dizer que essa pasta guardava nosso futuro. Ela estava certa. Eu só não sabia que um dia ela serviria para encerrar o passado. Subi as escadas devagar, sentindo o corpo cansado, mas a mente desperta. Antes de entrar no quarto, olhei de novo para a foto de Maria. Eles vão aprender, meu amor, murmurei. Vão aprender do jeito mais silencioso que existe. Deitei-me e pela primeira vez naquela noite, consegui dormir. O sono veio pesado, sem sonhos, apenas com a sensação fria e nítida de que algo estava prestes a mudar. E que eu seria o único a decidir quando e como. O amanhecer daquele dia chegou sem pressa, com um sol pálido que atravessava as cortinas e desenhava faixas de luz sobre o chão do quarto. A casa estava silenciosa, como se o mundo inteiro ainda dormisse. Levantei-me antes das 6, vesti o mesmo suéter cinza de sempre e fui até a cozinha preparar café. Enquanto a água fervia, fiquei olhando pela janela o jardim coberto de orvalho. As flores que Maria plantara anos atrás resistiam, mesmo sem cuidado. Elas cresciam tortas, mas firmes, talvez porque nunca dependeram de aplausos para florescer. Tomei o café devagar, sentindo o gosto amargo que combinava com o que havia dentro de mim. Não era raiva, nem tristeza. Era foco. Pela primeira vez em muito tempo, eu sabia exatamente o que precisava fazer. Subi as escadas e parei diante da porta do antigo quarto de hóspedes, um cômodo que, desde a morte de Maria, eu quase nunca mais abrira. O trinco rangeu quando o girei. O ar ali dentro estava diferente, denso, quase imóvel. Tudo parecia intacto, como se o tempo tivesse parado à espera de um motivo. No canto, o velho armário de madeira que eu mesmo construí quando Lucas nasceu ainda se mantinha firme, e atrás dele,
O segredo que quase ninguém sabia que existia. Puxei o móvel com esforço, revelando o painel de madeira falso encostado na parede. Era ali que ficava o cofre, discreto, antigo, mas ainda sólido. Passei a mão pela superfície fria do metal, lembrando-me de quando o instalei em uma época em que confiar em bancos era arriscado e guardar documentos em casa era uma precaução de gente prudente. Girei o pequeno volante e, por instinto, os dedos ainda sabiam a combinação. O clique seco do mecanismo soou quase como um suspiro do passado. Quando abri a portinhola, o cheiro de ferro e papel envelhecido me atingiu. Dentro estavam pastas, envelopes, títulos e algo que imediatamente me chamou a atenção. A pasta vermelha de couro, a mesma que Maria costumava usar para guardar documentos importantes. Ela tinha uma marca discreta no canto, onde nosso cachorro, ainda filhote, havia mordido anos atrás. Aquele detalhe me arrancou um sorriso breve e melancólico. Tirei-a com cuidado e a coloquei sobre a cama. Abri-a devagar, como quem abre uma ferida antiga. Lá dentro estavam as escrituras de 2 imóveis, registros de investimentos, uma lista de contas conjuntas e, por cima de tudo, uma carta dobrada com a caligrafia de Maria. Reconheci de imediato. As letras arredondadas, firmes, de quem escrevia com o coração. Ela costumava deixar pequenos bilhetes escondidos pela casa, mas aquele eu nunca tinha visto. As mãos tremeram um pouco quando desdobrei o papel. Antônio, se um dia você ler isto é porque o tempo já nos separou de um jeito que o corpo não consegue resolver. Guarde o que é nosso, mas nunca deixe o que é seu se perder nos outros. A gente dá amor, não entrega destino. Fechei os olhos por alguns segundos. O cheiro do papel, misturado ao perfume antigo de lavanda, me levou de volta ao dia em que ela escreveu o testamento. Eu havia insistido que não era necessário, mas ela, teimosa como era, quis garantir que nada do que construímos caísse em mãos erradas. Na época, achei exagero. Hoje parecia previsão. Coloquei a carta de lado e comecei a revisar cada documento com calma. As escrituras ainda estavam ativas, registradas em meu nome e parcialmente no de Lucas. O apartamento, o terreno no interior, as ações acumuladas em décadas de trabalho. Eu era, de fato, o dono de tudo o que sustentava a vida dele. Cada bem era uma linha invisível que o ligava a mim e, ao mesmo tempo, a corda que eu agora segurava nas mãos. Bastaria um movimento, uma assinatura, para desfazer cada nó. Passei a manhã inteira analisando papéis. À medida que os lia, um sentimento de serenidade tomava o lugar do ressentimento. Era curioso. Quanto mais eu entendia a extensão do poder que ainda tinha, menos vontade sentia de gritar, de confrontar, de exigir reconhecimento. Vingança, percebi, não é sobre fazer barulho. É sobre restabelecer equilíbrio. E naquele momento, o equilíbrio estava prestes a mudar de lado. No fundo do cofre havia um envelope menor, amarelado. Dentro, o testamento original, datado de quase 10 anos atrás. Eu o havia esquecido completamente. O texto ainda mencionava Lucas como herdeiro integral, com cláusulas de uso e administração. Um erro que até ontem eu não teria coragem de corrigir. Hoje era apenas mais um item na lista. Sentei-me novamente à escrivaninha, abri a pasta e deixei tudo organizado em pilhas. O que seria mantido, o que seria transferido e o que seria eliminado. Peguei um caderno e comecei a escrever instruções, não com pressa, mas com precisão, como quem desenha um mapa para o próprio futuro. Lá fora, o dia seguiu seu curso normal. O som distante de uma televisão ligada, o latido de um cachorro, o barulho dos galhos balançando ao vento. A vida continuava enquanto eu preparava a virada que ninguém imaginava. Quando finalizei a revisão, o relógio marcava quase meio-dia. A luz atravessava o vidro da janela e batia direto na pasta vermelha. O couro brilhava, e por um instante parecia que ela respirava.
Aproximei-me, fechei o fecho metálico e disse em voz baixa: "Agora é minha vez, Maria." Guardei tudo em uma mochila simples, dessas de tecido grosso, e fechei o cofre. Coloquei o armário de volta no lugar, escondendo a parede falsa como sempre fiz. Olhei para o quarto uma última vez, aquele espaço que guardava metade da minha história, e senti um alívio estranho, como se o segredo ali contido fosse um peso que finalmente estava pronto para ser usado. Desci as escadas, peguei o casaco e saí de casa. O vento frio cortava o rosto, mas eu não me importava. Caminhei até o carro e coloquei a mochila no banco do passageiro. Não tinha um destino exato, mas sabia onde começar. O escritório de advocacia ainda funcionava no centro da cidade, o mesmo onde trabalhei antes de me aposentar. Lá ainda havia pessoas que me deviam favores, e algumas delas guardavam lealdade suficiente para manter silêncio. Enquanto dirigia, o trânsito parecia fluir ao meu favor, como se o próprio tempo me abrisse caminho. No semáforo, olhei para o reflexo do espelho retrovisor e vi algo que há muito tempo não via: determinação. As rugas estavam mais profundas, os cabelos mais ralos, mas o olhar estava de volta. E naquele instante, percebi que algo dentro de mim havia despertado de vez. Eu não era o velho empurrado da noite anterior. Era o homem que ainda segurava a base de tudo o que o empurrou. E logo eles entenderiam o que significa empurrar alguém que conhece as fundações. A estrada até o centro parecia mais curta do que eu lembrava. Talvez porque a cabeça estivesse clara, ou porque, pela primeira vez em muito tempo, eu dirigia sem sentir o peso da idade. O rádio do carro estava desligado, mas o som do motor, constante e baixo, era tudo o que eu precisava para pensar. As avenidas ainda guardavam as mesmas árvores antigas, os mesmos postes e até o mesmo bar da esquina onde, anos atrás, eu e meus colegas de escritório parávamos para um café rápido antes das audiências. Cada esquina me devolvia um pedaço do que eu tinha deixado adormecido. O homem que resolvia, que planejava, que mandava e era respeitado. Aquele que o meu filho nunca conheceu de verdade, porque sempre o poupei da dureza que o mundo exige. Talvez tenha sido esse o erro, ter criado um homem sem cicatrizes. O prédio do escritório se erguia no mesmo endereço de sempre, de fachada simples mas sólida. O letreiro de bronze ainda dizia Albuquerque & Faria, Advocacia e Consultoria. Entrei sem pressa, cumprimentando a recepcionista nova com um aceno discreto. Ela me olhou com aquela curiosidade típica de quem tenta adivinhar se o senhor de cabelos brancos é um cliente antigo ou apenas um visitante nostálgico. No fundo, era um pouco dos dois. Subi as escadas lentamente, sentindo o cheiro conhecido de papel, café e madeira encerada. No segundo andar, a porta de vidro fosco ainda tinha o mesmo nome de sempre: Dr. Sérgio Faria. Bati de leve e uma voz rouca respondeu: "Pode entrar." Quando abri, encontrei Sérgio sentado atrás da mesa, os óculos escorregando pelo nariz e uma pilha de processos ao redor. Ele levantou o olhar, demorou alguns segundos e então sorriu, aquele sorriso cansado de quem reconhece um rosto do passado. "Antônio, quanto tempo?" Apertei a mão dele, firme como nos velhos tempos. "Tempo demais", respondi. Conversamos por alguns minutos sobre trivialidades, aposentadoria, família, saúde, até que o assunto verdadeiro se impôs. Coloquei a pasta vermelha sobre a mesa. O som do couro batendo na madeira pareceu ecoar pelo escritório inteiro. "Preciso de uma revisão patrimonial completa", disse. Sérgio arqueou as sobrancelhas curioso. "Tudo bem?" "Está. Mas quero garantir que continue assim." Ele entendeu o que eu quis dizer sem que eu precisasse explicar. Velhos advogados não precisam de traduções, conhecem a linguagem do subtexto. Passamos quase 2 horas revisando documentos. As mãos dele, embora trêmulas, ainda sabiam o que faziam. "Você tem aqui material para virar o jogo de muita gente, Antônio."
comentou em certo momento, folheando uma escritura. Mas virar o jogo para quê? Sorri de leve. Para lembrar que ele ainda é meu. Não precisei dizer quem era ele. Sérgio assentiu, silencioso. Quando terminamos, ele separou 3 envelopes e me entregou. Aqui estão as transferências preliminares, caso queira efetivar. E aqui, apontou para outro, a minuta de um novo testamento. Tudo pronto para ser registrado. Peguei os papéis e os guardei na pasta. Obrigado, velho amigo. Ele se recostou na cadeira, observando-me por alguns segundos. Sabe, Antônio, às vezes o silêncio é a assinatura mais poderosa de um homem. Eu apenas respondi. E é a única que ainda respeito. Saí do escritório com a luz do meio-dia batendo forte na calçada. O barulho da cidade me envolveu como um sopro de realidade. Buzinas, passos apressados, gente falando alto. E eu, no meio de tudo, sentia-me paradoxalmente tranquilo. Parei em frente ao café da esquina, aquele mesmo de décadas atrás. Entrei, pedi um expresso e sentei na mesa do canto. O garçom era jovem, educado, e ao me servir disse: "O senhor parece alguém que já resolveu muita coisa importante por aqui." Sorri. Mais do que devia. Ele riu, sem entender o peso da frase. Enquanto bebia o café, olhei para a rua e vi um pai atravessando com o filho pela mão. A criança falava sem parar, animada, e o homem ria, distraído. Aquela cena simples me atingiu com força. Lembrei-me de quando Lucas tinha a mesma idade e eu o levava para o trabalho nos sábados. Ele ficava fascinado com os arquivos, com as canetas, com os carimbos. Achava que o escritório era um castelo e eu, um rei. Ele me via assim, até deixar de ver. O tempo faz isso, transforma reis em sombras e filhos em juízes severos do que fomos. Terminei o café e voltei ao carro. O sol já começava a se inclinar e o asfalto brilhava quente. Dirigi até o bairro antigo, onde ficava o terreno que ainda constava em meu nome. Era um pedaço esquecido de terra, com uma casa pequena, coberta de era, que eu havia herdado do meu pai. Nunca vendi, nunca aluguei. Sempre disse a mim mesmo que um dia reformaria. Estacionei em frente ao portão enferrujado e fiquei ali, olhando. Havia algo reconfortante naquela simplicidade. Nenhum luxo, nenhum sorriso falso. Apenas o som dos pássaros e o vento passando pelas árvores. Saí do carro e caminhei pelo terreno. O cheiro da terra misturado com o de madeira antiga me trouxe lembranças de infância. Foi ali que aprendi que o valor das coisas não está no brilho, mas na permanência. Abri a casa com a chave antiga que ainda guardava no chaveiro. Tudo estava empoeirado, mas intacto. As janelas, as prateleiras, o velho relógio parado na parede. Passei a mão sobre o móvel principal e deixei um rastro limpo na poeira. Ali, naquele lugar esquecido, eu me senti dono de algo de novo. Não do dinheiro, nem dos papéis, mas de mim mesmo. A pasta vermelha estava comigo, e enquanto a observava sobre a mesa, percebi que cada documento ali dentro era mais do que poder. Era memória. Era a linha que ligava quem eu fui ao que ainda podia ser. Peguei o celular e liguei para Sérgio novamente. "Amanhã às 8 registro tudo", disse. "Você tem certeza?" Ele perguntou. "Absoluta." Desliguei e fiquei em silêncio por alguns minutos. Lá fora, o sol começava a cair. O céu tingido de laranja refletia nos vidros das janelas. Era bonito, simples, como tudo o que sempre me bastou. Antes de sair, sentei-me numa cadeira velha e fiquei ouvindo o som distante da cidade. Parecia que o passado inteiro respirava ali dentro, cada estalo da madeira, cada batida do vento. Foi então que percebi o que estava prestes a fazer. Não era uma vingança comum. Era uma lição, uma herança invertida, não para punir, mas para mostrar que o amor não é um direito automático, e sim um privilégio que se perde quando se joga fora. Fechei a porta devagar e caminhei até o carro.
A pasta estava no banco ao lado, como uma companhia silenciosa. Enquanto dirigia de volta, o som do motor misturava-se ao som do meu próprio passado. Um ruído leve, quase familiar, lembrando-me de quem eu fui e me guiando para o que eu estava prestes a fazer. Naquela noite, eu não voltaria para casa. Dormiria ali mesmo, na casa antiga, porque a partir do dia seguinte, tudo começaria a mudar. E o mundo de Lucas, aquele mundo de arrogância, status e aparências, desabaria de dentro para fora, sem que eu precisasse levantar um dedo ou dizer uma única palavra. O relógio marcava 7h45 quando entrei no cartório central. O corredor cheirava a papel antigo e desinfetante barato. O som das canetas riscando formulários, o arrastar de cadeiras, o murmúrio abafado das conversas, tudo parecia parte de uma coreografia silenciosa que eu já conhecia de cor. Havia algo reconfortante naquela burocracia. Talvez porque, ao contrário das pessoas, os papéis não fingem. Um documento assinado não muda de ideia no dia seguinte. A moça do balcão me reconheceu vagamente. Senhor Antônio, ainda no mesmo endereço? Assenti. Por enquanto. Ela sorriu sem entender o peso da resposta e me conduziu até a sala do tabelião. Sérgio já me esperava, os óculos pendendo na ponta do nariz. Trocamos um aperto de mão e ele me entregou uma pilha de folhas grampeadas. Aqui estão os novos registros, 3 transferências e uma revogação. Assine onde marquei. Peguei a caneta e comecei a escrever meu nome. O som da ponta roçando o papel parecia um compasso de encerramento. Em cada assinatura senti algo se desprender, não de arrependimento, mas de libertação. Ao terminar, Sérgio recolheu os documentos, verificou as rubricas e disse com calma: a partir de agora, a casa de Lucas está oficialmente sem vínculo seu. O terreno e as aplicações, no entanto, seguem sob seu controle exclusivo. A conta conjunta será desfeita amanhã às 9h. E a movimentação, bem, digamos que vai chamar atenção. Assenti sem sorrir. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Agradeci e, antes de sair, deixei um envelope sobre a mesa. É para a Fundação São Vicente, expliquei. Maria sempre quis que o dinheiro tivesse utilidade depois que nós partíssemos. Sérgio pegou o envelope, pesou-o na mão e disse apenas: ela ficaria orgulhosa. Do lado de fora, o sol já esquentava o asfalto, mas o vento ainda trazia um frio leve de fim de dezembro. Entrei no carro e fiquei parado por alguns minutos, observando as pessoas indo e vindo. Ninguém ali fazia ideia de que um simples conjunto de assinaturas num prédio sem janelas abertas acabava de mudar o destino de uma família inteira. Liguei o motor e segui para o banco. Na agência, os funcionários pareciam ocupados demais para perceber o velho de suéter cinza que caminhava devagar em direção à mesa de gerência. Pedi para falar com o diretor. O nome dele era Mauro, um rapaz de uns 40 e poucos anos que já havia me atendido em outros tempos, quando eu ainda movimentava valores altos por conta dos negócios da construtora. Ele me recebeu com aquele sorriso calculado de quem mede o cliente antes de medir a situação. Seu Antônio, que prazer revê-lo, em que posso ajudar? Tirei da pasta uma folha dobrada e deslizei sobre a mesa. Preciso transferir integralmente essas aplicações para uma nova conta, não conjunta, exclusiva. Ele olhou o papel, conferiu os números, depois olhou para mim, talvez esperando uma explicação. Eu não dei. Ele digitou no computador, e em poucos minutos o processo estava em andamento. Vai querer notificação no celular do senhor e do cotitular? Perguntou, seguindo o protocolo. Não há mais cotitular, respondi. O tom da minha voz foi baixo, mas firme o suficiente para encerrar a conversa. Enquanto esperava a impressão dos comprovantes, olhei ao redor. Tudo parecia moderno demais. Telas digitais, caixas automáticos, consultores oferecendo investimentos milagrosos. E eu ali, um homem de outro tempo,
assinando o que seria a última grande movimentação da minha vida. Quando Mauro voltou, entregou-me um envelope com os documentos. Transferência agendada para as 23h59 de hoje, conforme solicitado. Valor total, mais de R$ 2.400.000. Movimento incomum, Sr. Antônio. O sistema pode gerar alerta automático. Sorri de leve. Deixe gerar. Às vezes é bom que percebam o que não deveriam ter esquecido. Saí do banco e caminhei até o carro, com a sensação estranha de ter acabado de fechar um círculo. O mesmo dinheiro que sustentou o conforto do meu filho, que pagou a faculdade dele, o carro, a casa, agora voltava para onde sempre pertenceu. Não era sobre dinheiro, nunca foi. Era sobre controle, sobre provar a mim mesmo que ainda havia decisões que só eu podia tomar. Naquela noite voltei para a casa antiga, a do terreno coberto de era. Acendi o abajur, sentei-me na cadeira de madeira e fiquei olhando o relógio. O tic-tac era o único som. Às 23h58, o ponteiro tremia sobre o número 12. 1 minuto depois, a transferência foi concluída. Nenhum estalo, nenhuma luz piscando, nenhum som especial. Só o aviso discreto no celular. Transação confirmada com sucesso. Foi simples assim. O tipo de mudança que acontece no mundo visível sem fazer barulho, mas que altera tudo. No mesmo instante, imaginei o outro lado. Lucas, provavelmente dormindo, com o celular carregando na cabeceira. A nora, rolando o feed das redes sociais, postando frases sobre família e gratidão, sem imaginar que o alicerce de sua vida estava sendo retirado, centavo por centavo, sob o nariz deles. Senti uma estranha calma ao pensar nisso. Não era alegria, nem crueldade. Era justiça, da mais silenciosa possível. Antes de dormir, caminhei até o quintal. O céu estava limpo, e o som distante de fogos anunciava a chegada de mais um Natal se despedindo. Olhei para cima e pensei em Maria. Está feito, murmurei. Do jeito que você teria feito, sem escândalo. Entrei de volta, fechei a porta e deitei-me na cama estreita, a pasta vermelha ao lado. Pelas frestas da janela, a luz da madrugada entrava tímida, cortando a escuridão. Fechei os olhos e imaginei a manhã seguinte, o telefone tocando sem parar, mensagens chegando, notificações piscando, o desespero crescendo. Tudo sem que eu precisasse mover um músculo. Foi assim que adormeci, não com o sono leve dos inocentes, mas com o descanso pesado de quem finalmente colocou as coisas no lugar. E quando o sol nasceu, o mundo deles já não era o mesmo. O sol ainda nem tinha rompido completamente o céu, quando o telefone começou a vibrar sobre o criado mudo. Um som insistente e nervoso, como se cada toque carregasse o peso da urgência alheia. Acordei devagar, o corpo cansado, mas a mente calma. Aquela calma rara que só visita quem sabe exatamente o que fez e por quê. Peguei o celular, olhei a tela acesa. 5 chamadas perdidas, todas do mesmo número. Deslizei o dedo e vi o nome gravado há anos. Lucas, filho. Suspirei, coloquei o aparelho no silencioso e deixei-o de lado. Voltei a deitar. O mundo dele estava começando a ruir. E o meu, pela primeira vez em muito tempo, permanecia em paz. Fechei os olhos, mas o som voltou minutos depois, vibrando incessantemente sobre a madeira. 10 chamadas, depois 15. Quando levantei, o relógio marcava 9h02 e havia 47 ligações perdidas, mensagens, notificações, e-mails. Uma enxurrada de palavras que eu não precisava ler para entender. Sentei-me na beira da cama, com o sol entrando pela janela da casa antiga, e fiquei observando a poeira dançar na luz. Cada partícula parecia um lembrete de que, às vezes, o tempo devolve tudo, até o que a gente achava que o silêncio tinha levado. Levantei, fui até a cozinha e preparei café. O som da chaleira fervendo contrastava com as vibrações contínuas do celular sobre a mesa. Deixei tocar. Enquanto o aroma se espalhava, servi uma xícara e sentei-me diante da janela aberta.
Lá fora, o mundo seguia igual. O vizinho varria o quintal, um cachorro latia distante e a brisa carregava o cheiro de pão fresco da padaria do outro lado da rua. Era curioso pensar que, em algum lugar dali, meu filho devia estar vivendo o oposto. O caos dentro de uma casa luxuosa que começava a desmoronar em silêncio. Peguei o celular por impulso. As mensagens se amontoavam na tela. Pai, o que aconteceu com a conta? O banco está dizendo que houve transferência. Por favor, me responde. A Megan está surtando. Pai, fala comigo, eu imploro. E por fim, uma última, mais curta, mais seca. Você não pode fazer isso comigo. A palavra comigo me prendeu o olhar. Ele não escreveu com a gente, nem com a família. Era comigo. Ainda assim, não respondi. Coloquei o aparelho de novo na mesa e deixei que o silêncio fizesse o trabalho. Já aprendi que, às vezes, a ausência de resposta é a única forma de se fazer ouvir. O telefone continuou vibrando até quase o meio-dia. Depois parou. Um silêncio súbito, quase palpável, tomou o ambiente. Imaginei Lucas sentado à mesa com o rosto pálido, o olhar fixo nas notificações do banco, tentando entender o que tinha acontecido. A nora ao lado, falando alto, culpando o sistema, talvez chorando. O sogro, aquele mesmo homem para quem ele me tirou da cadeira, certamente dando conselhos inúteis, cheio de autoridade vazia. E meu filho ali, percebendo pela primeira vez que quem detinha o poder não era quem falava mais alto, mas quem sabia quando parar de falar. Caminhei até o quintal e me sentei sob a sombra do velho ipê. As folhas caíam lentas e o ar tinha aquele cheiro doce de terra molhada. Pensei em Maria e em como ela reagiria a tudo isso. Talvez me chamasse de teimoso. Talvez dissesse que eu devia ter tentado conversar. Mas não. Ela me conhecia bem demais para acreditar em palavras depois de uma traição. Ela entenderia que o que eu estava fazendo não era vingança, mas justiça. E que justiça, às vezes, precisa ser fria para ser justa. Por volta das 3 da tarde, o telefone vibrou de novo. Desta vez, era uma mensagem de voz. Toquei sem pressa. A voz de Lucas soava diferente, rouca, trêmula, desorganizada. Pai, eu não sei o que aconteceu. O gerente ligou. Ele disse que a conta conjunta foi encerrada e que tudo está bloqueado. A casa, pai, a casa. Parece que tem algo errado com os papéis também. O Mauro falou que o sistema mostra mudança de titularidade. Isso não pode estar certo. Eu juro que vou resolver, mas preciso que o senhor me diga o que fazer. Por favor, o senhor sempre soube o que fazer. A gravação terminou com um ruído baixo, um suspiro, a voz de um homem perdido, o mesmo que um dia acreditou que podia empurrar o próprio pai e continuar dormindo tranquilo. Apertei o botão de bloqueio e arquivei o áudio. Não por raiva, mas por proteção. Ouvir demais o desespero dos outros pode amolecer o que precisa permanecer firme. Passei o resto do dia em silêncio. Li um livro antigo, consertei o trinco da porta, lavei a louça com calma. Cada tarefa simples parecia devolver um pouco da minha humanidade. Eu não era um vilão, nem um herói. Era apenas um homem cansado de ser esquecido dentro da própria história. Quando a noite caiu, sentei-me de novo na varanda. O céu estava limpo e as luzes da cidade piscavam ao longe. Peguei o celular mais uma vez. Havia uma última notificação. Um e-mail do banco confirmando que as mudanças haviam sido concluídas e que as novas chaves de acesso estavam ativas apenas para o titular principal, eu. A mensagem terminava com a frase padrão: em caso de dúvida, contate seu gerente. Sorri sozinho. Eu não tinha dúvidas. Bebi um gole de café frio e olhei para o horizonte. Pensei no menino que um dia segurou minha mão com medo de atravessar a rua. Pensei em quantas vezes ele me chamou de herói, sem saber o peso da palavra. Agora ele aprenderia o que significava perder o chão que outro construiu. E não haveria gritos, discussões, nem vingança explícita. Só o vazio,
Aquele mesmo que senti quando ele me tirou da cadeira no Natal. Agora era ele quem estava de pé, sem lugar para sentar. Quando a madrugada chegou, coloquei o celular em modo avião e o deixei sobre a mesa. Amanhã, talvez houvesse mais ligações, mais mensagens, mais justificativas. Mas eu já tinha dito tudo o que precisava, sem pronunciar uma única palavra. Lá fora, o vento balançava as folhas do ipê e trazia consigo um som distante, como se a noite sussurrasse: agora é ele quem aprende. O telefone não tocou mais no dia seguinte. Um silêncio estranho pairava sobre tudo. Aquele tipo de silêncio que antecede uma tempestade. Sabia que Lucas não ficaria quieto por muito tempo. Ele sempre foi do tipo que acredita que tudo se resolve com conversa, desde que seja ele quem fala. O problema é que dessa vez as palavras não tinham poder. Os documentos já estavam registrados, as transferências concluídas, e o que antes era dele agora era apenas memória. Passei a manhã no quintal, cortando o mato e limpando as folhas secas que o vento trazia. O corpo doía, mas a mente estava leve. Às 10, recebi uma mensagem curta de Sérgio. Ele veio. Entendi sem precisar perguntar quem. Continuei o trabalho até o sol se tornar pesado demais. Entrei, lavei as mãos e preparei café. Depois sentei na varanda, observando o movimento da rua, como quem assiste ao próprio passado de longe. Mais tarde, Sérgio me ligou. Antônio, seu filho esteve aqui. Entrou de repente, dizendo que precisava falar com você. Estava alterado. Disse que queria resolver tudo pessoalmente, sem advogados. Fiz silêncio. Ele continuou. Expliquei que você deixou instruções claras. Qualquer contato direto deve ser intermediado por mim. Ele insistiu. Disse que era urgente, que era sobre a casa, as contas, o nome dele nos registros. Quando viu que eu não cederia, ele saiu batendo a porta. Mas antes de ir, parou em frente à sala e ficou olhando a placa na parede. Acho que leu o que você escreveu. Aquela frase eu lembrava bem. Pedi a Sérgio que a fixasse na porta do escritório antes de qualquer reunião com ele. Era uma simples folha de papel com letras firmes e calmas escritas à mão. Quem esquece de onde veio, perde o caminho de volta. Não era um recado de raiva. Era uma verdade que levei uma vida inteira para aprender. Sérgio suspirou do outro lado da linha. Ele ficou parado por uns segundos, sem dizer nada. Depois saiu. Parecia mais perdido do que furioso. Agradeci e desliguei. Naquela tarde, fiquei pensando na imagem de Lucas diante daquela porta. Tentei imaginá-lo lendo as palavras, tentando entender o que significavam. Será que ele lembraria da infância? Da vez em que eu o ensinei a subir no muro da escola, e ele escorregou e eu disse: lembre-se, filho, para voltar para o chão, é preciso saber de onde subiu. Talvez não lembrasse. Talvez a frase tivesse soado para ele como uma provocação, não como aviso. O sol começou a se pôr, tingindo a varanda de dourado. Peguei a pasta vermelha e abri novamente os documentos. Todos os registros estavam em meu nome. A doação para a Fundação São Vicente já havia sido processada. E o Novo Testamento, com a revogação completa do Antigo, aguardava apenas minha assinatura final, marcada para a manhã seguinte. Era o ponto sem retorno. O último passo para encerrar um ciclo de 50 anos de entrega e esquecimento. No início da noite, recebi uma notificação do banco. Solicitação de contestação de titularidade detectada. Sorri. Era ele. Ainda tentava reverter o que não podia mais ser desfeito. Enviei a mensagem diretamente para Sérgio, que respondeu de imediato. Tudo sob controle. Já foi indeferido. Fechei o celular e deixei-o sobre a mesa, virado para baixo. O peso simbólico daquela notificação não estava no valor que ele tentava recuperar, mas na constatação que finalmente o alcançara. O poder que ele acreditava ter nunca foi dele. Às 8, saí para caminhar. O ar estava frio
e as ruas quase desertas. Cada passo ecoava sob meus pés, lembrando-me de que, apesar da idade, eu ainda estava de pé. E dessa vez por escolha. Passei em frente ao antigo escritório da construtora, agora alugado a uma empresa de contabilidade. As janelas estavam iluminadas e por um instante vi o reflexo do meu rosto sobre o vidro. O tempo havia me transformado, mas não me apagado. Ainda havia ali um homem inteiro, mesmo que o mundo ao redor tivesse tentado reduzi-lo a nada. Voltei para casa já tarde. O portão rangeu como sempre e o cheiro de terra úmida me recebeu. No caminho até a cozinha, percebi que havia um envelope preso sob a porta. Peguei-o com calma. O nome Antônio estava escrito às pressas, em letras tremidas. Abri. Dentro, uma folha amassada, escrita a lápis. Pai, por favor. Eu errei. Só quero entender, só quero conversar. Não me deixa assim. Fiquei olhando para aquelas palavras por longos minutos. Não havia desculpa, apenas desespero. E o desespero, às vezes, é o primeiro passo da compreensão. Dobrei o papel, guardei-o dentro da pasta, junto à carta de Maria. Não por perdão, mas por registro, porque em algum ponto tudo precisava ser lembrado. Mais tarde, sentei-me na varanda novamente. O vento balançava as árvores e trazia o som distante de risadas vindas de outra casa. Um mundo alheio que não me dizia respeito. Peguei o vinho, o mesmo que ficou intocado na ceia de Natal, e o abri com calma. O cheiro encheu o ar. Servi uma taça e levantei-a devagar. Pelos que esqueceram e pelos que lembram, murmurei. Bebi um gole. O gosto era diferente, mais forte, mais vivo. Enquanto o líquido escorria pela garganta, pensei em Lucas mais uma vez. Talvez, no fundo, ele ainda esperasse um gesto meu, uma ligação, uma frase. Mas naquela história, o silêncio já era o gesto. Ele havia encontrado o escritório, a placa, a frase. E era o bastante. Eu não precisava dizer nada. A vida já havia dito tudo por mim. Quando a noite se aprofundou, fechei as janelas e deixei apenas uma lâmpada acesa na sala. Antes de apagar as luzes, olhei pela última vez para a pasta vermelha sobre a mesa. Amanhã, eu assinaria o documento final e, com isso, tudo que um dia foi dele passaria a ter outro destino, um destino digno. Ele ainda tentaria me procurar, eu sabia, mas quando viesse, encontraria apenas portas fechadas e ecos de uma lição simples. Quem esquece de onde veio, perde o caminho de volta. A manhã seguinte nasceu com um vento leve e um céu limpo. O tipo de dia que, anos atrás, eu teria chamado de dia bom para recomeçar, sem saber que recomeços também têm idade. Às 9 em ponto, fui ao cartório assinar o Novo Testamento. A moça que me atendeu usava o mesmo tom burocrático de sempre, indiferente ao peso do que eu estava prestes a fazer. Assinei com calma, letra firme, sem tremer. O tabelião conferiu os papéis, carimbou e estendeu a mão. Pronto, senhor Antônio. Agora está tudo em ordem. E estava mesmo. Pela primeira vez em décadas, minha vida estava em ordem, limpa, encerrada, equilibrada. Saí dali sem olhar para trás. O sol batia forte na calçada e, de repente, senti que cada passo que dava era leve, como se deixasse para trás não apenas o passado, mas também a necessidade de explicações. No caminho de volta, parei na padaria da esquina para tomar um café. As mesmas mesas de fórmica, o mesmo cheiro de pão quente. O dono, um homem de meia idade com o avental sujo de farinha, me reconheceu. O senhor é o seu Antônio, não é? O da construtora, certo? Vi uma notícia sobre o senhor ontem. Franzi a testa. Notícia? Ele sorriu pegando o jornal dobrado sobre o balcão. Saiu aqui, ó, página 4. O senhor virou exemplo. Peguei o jornal com cuidado. Ali, impresso em letras discretas, estava o título O Homem que Recomeçou aos 70. Antônio Carvalho, o aposentado que transformou a perda em propósito.
Por um instante, achei que fosse engano, mas à medida que lia, reconheci trechos da minha própria história. Fragmentos que só alguém muito atento teria entendido. Falava-se sobre um homem idoso que, após ser rejeitado pela própria família, havia doado parte de seu patrimônio a uma instituição local e decidido começar de novo, sozinho, sem amargura, apenas com dignidade. A jornalista citava fontes próximas, mencionava um ato silencioso de justiça e terminava com uma frase que me fez sorrir. Às vezes, o recomeço de um homem é o ponto final de uma ingratidão. Sérgio. Só podia ter sido ele. Dobrei o jornal e o coloquei na pasta vermelha. Não me incomodava ser reconhecido. Na verdade, pela primeira vez, senti que alguém havia entendido a essência do que eu fiz. Não como vingança, mas como restauração. Voltei para casa e pouco depois do meio-dia, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi e uma voz feminina se apresentou. Bom dia, senhor Antônio. Aqui é Laura, repórter do Diário de Santa Clara. Estamos fazendo uma matéria de seguimento sobre histórias de recomeço e gostaríamos de entrevistá-lo. Sua história tocou muita gente. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Não estava acostumado a ser notícia. E o que a senhora gostaria de saber? Perguntei. Tudo o que o senhor quiser contar. Como foi ter coragem de virar a página nessa idade? Coragem. A palavra ecoou por dentro. Eu nunca me achei corajoso. Fiz apenas o que precisava ser feito quando o respeito acabou. Mas aceitei. Ela veio no fim da tarde, acompanhada de um fotógrafo. Uma mulher jovem, olhos curiosos, jeito gentil. Sentou-se na varanda, tirou o gravador da bolsa e disse: "O senhor pode começar de onde quiser." Pensei por um instante e respondi: "Do silêncio." Tudo começou quando eu percebi que o silêncio, quando usado com propósito, é mais poderoso que qualquer discurso. Ela me olhou, surpresa. "O senhor não ficou com raiva?" Sorri. Fiquei. Mas aprendi que raiva grita e dignidade não precisa. Falamos por quase 1 hora. Ela perguntou sobre minha esposa, sobre Maria, sobre o trabalho, sobre o que me motivou a doar parte dos bens. Foi amor, respondi, mas não por eles, por mim. Porque depois de tanto tempo sendo o alicerce dos outros, eu merecia ser o meu próprio chão. Ela anotava tudo com cuidado, o rosto sério, como se pesasse cada palavra. Antes de ir embora, me agradeceu. "O senhor não imagina quantas pessoas vão se ver nessa história." Eu apenas disse que elas aprendam a se ver antes de se perderem. 2 dias depois a matéria saiu. Uma foto minha na varanda, o sol batendo de lado, o título em letras grandes. Ele foi empurrado pela família e empurrou o destino de volta. Li o texto inteiro em silêncio. A repórter descreveu minha serenidade, o tom calmo da fala, a ausência de rancor. E no final, citou a frase que eu deixei no escritório de Sérgio: "Quem esquece de onde veio, perde o caminho de volta." Ela encerrou o artigo com uma observação simples: "Antônio não fala em vingança. Ele fala em paz, mas às vezes, paz e vingança vestem o mesmo silêncio." Naquela manhã, o telefone voltou a tocar, mas não com desespero. Eram mensagens de desconhecidos, gente que dizia ter se emocionado, que viu a própria história refletida ali. Viúvos, pais esquecidos, trabalhadores aposentados que se sentiram invisíveis. Alguns diziam que eu havia dado voz ao que eles nunca tiveram coragem de dizer. Eu lia cada mensagem com respeito, sem vaidade. Porque o que fiz não foi por aplauso, mas porque chegou a hora de alguém dizer basta, nem que fosse em silêncio. No fim do dia, recebi uma última ligação. Era o número de Lucas. Hesitei antes de atender. "Pai", ele disse, a voz fraca, distante. "Vi a matéria. Todo mundo viu. Eu não tenho o que dizer. Só queria entender por que o senhor fez isso." Respondi com calma. "Para que você entendesse que o que se constrói com amor
não pode ser tomado com desprezo. Eu não tirei nada de você, filho. Só devolvi o que era meu. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, num fio de voz, eu não esperava isso. Eu também não esperava o empurrão. Respondi, e encerrei a chamada. Fiquei ali sentado por longos minutos, ouvindo o vento bater nas janelas. A pasta vermelha estava sobre a mesa e, ao lado dela, o jornal aberto na página da matéria. Olhei para minha própria foto e pensei que talvez Maria estivesse certa o tempo todo. A gente dá amor, mas não entrega destino. Eu tinha finalmente seguido o conselho dela, mesmo que tardiamente. O sol se pôs e a varanda mergulhou em penumbra. Peguei a taça de vinho e levantei devagar. Aos que aprenderam tarde, mas aprenderam, murmurei. O vinho era o mesmo de antes, mas o gosto era outro. O gosto da liberdade. 1 ano se passou desde aquela noite em que o som da louça, das risadas e de um empurrão contra o chão marcou o fim de uma vida antiga. O tempo, dizem, cura tudo. Mas eu aprendi que o tempo não cura, ele apenas revela o que merece continuar. E eu continuei. Sem pressa, sem plateia, sem precisar provar nada a ninguém. A matéria no jornal se apagou das manchetes depois de algumas semanas, mas o efeito dela ficou como um eco que atravessa as paredes da memória. Desde então, minha rotina se tornou simples: acordar cedo, caminhar pelo jardim, tomar café em silêncio e escrever uma linha no caderno que chamei de Dias que Ainda Valem a Pena. Nunca fui homem de poesia, mas aprendi a valorizar o que não grita. A fundação que levei o nome de Maria cresceu. A cada mês, mais famílias recebiam ajuda. Mães sozinhas, idosos esquecidos, crianças que ninguém lembrava de visitar. Era o tipo de coisa que ela faria se estivesse viva. Às vezes eu ia até lá só para observar. Ninguém sabia quem eu era. Sentava num banco, via o movimento, e quando me reconheciam por acaso, eu apenas sorria. Era o suficiente. Já não precisava de créditos, apenas de silêncio. Em casa, as estações passavam sem alarde. A era cobria parte da parede. E o ipê, velho companheiro de quintal, floresceu 2 vezes naquele ano, coisa que não acontecia desde a época em que Maria cuidava dele. Achei que fosse coincidência. Depois entendi que algumas coisas florescem quando a paz volta a morar no mesmo endereço. Chegou dezembro outra vez. As ruas começaram a se encher de luzes, vitrines brilhando, músicas de Natal tocando baixinho em cada esquina. Eu assistia a tudo de longe, como quem observa um filme que já conhece o final. Na manhã do dia 24, acordei mais cedo que o habitual. Preparei café, vesti uma camisa branca, a mesma que usei no Natal anterior, e sentei na varanda. O sol nascia por trás das árvores e o ar carregava aquele cheiro de começo. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nem de Lucas, nem de ninguém. E pela primeira vez isso não doeu. A ausência deixou de ser ferida para virar espaço. À tarde recebi a visita de Laura, a jornalista. Trouxe uma cesta simples com frutas e um bilhete. Feliz Natal, Sr. Antônio. Que a paz continue sendo sua maior resposta. Agradeci, e ela ficou por alguns minutos, contando que a matéria ainda circulava nas redes, que havia inspirado outras pessoas a recomeçar. Sorri, discreto. O senhor pensa em falar com seu filho? Perguntou antes de ir. Não, respondi. Quem precisa entender, já entendeu, e o resto o tempo explica. Depois que ela foi embora, o silêncio voltou, tranquilo. Peguei a pasta vermelha e, pela primeira vez, percebi que já não precisava dela. Os documentos estavam todos resolvidos, as decisões tomadas, e o peso do passado já não me pertencia. Coloquei a pasta dentro de uma caixa de madeira, junto com o caderno de anotações e a carta de Maria. Fechei a tampa e deixei-a sobre a mesa, como quem encerra um livro. Quando a noite caiu, o vento trouxe o cheiro distante de fogos e comida. As casas ao redor se iluminavam, famílias se reuniam,
Risos ecoavam pela rua. Eu fiquei ali, na varanda, olhando o céu. Abri uma nova garrafa de vinho, não o mesmo de antes, mas outro, mais simples, e servi uma taça. Levantei o copo devagar e murmurei: pelos que se lembram tarde demais. Bebi sentindo o gosto forte e quente do momento. Horas depois, o telefone vibrou. Um número desconhecido. Hesitei antes de atender, mas o fiz. Pai? A voz era de Lucas. Reconheci de imediato, mesmo trêmula. Eu só queria dizer Feliz Natal. Fiquei em silêncio. Ele continuou: a casa está diferente. Não conseguimos vender. A Megan foi embora com a menina e eu não sei o que fazer. Eu achei que o senhor odiava a gente, mas agora entendo. O senhor só cansou. As palavras vinham entrecortadas, sem defesas. O senhor pode me perdoar? Olhei para o jardim, para a árvore iluminada pelo luar, e respondi com voz baixa: filho, o perdão não é um presente, é um caminho. Quando você descobrir o seu, vai me encontrar no fim dele. Ele não respondeu. A linha ficou muda por alguns segundos e então caiu. Coloquei o celular sobre a mesa e respirei fundo. Nenhuma dor, nenhuma raiva. Apenas o som do vento passando, levando embora o que restava de culpa dos dois lados. Na manhã seguinte, 25 de dezembro, acordei com o som distante de sinos. O sol entrava pela janela e a casa estava cheia de luz. Fui até a cozinha, preparei café e levei uma xícara até o quintal. O ipê, novamente, começava a florescer fora de época. Sentei-me sob sua sombra, com a xícara nas mãos, e fechei os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, não pensei em contas, nem em heranças, nem em perdas. Pensei apenas em como o mundo se ajeita sozinho quando a gente deixa de lutar para que ele entenda a gente. Soube depois, por meio de um vizinho, que Lucas tentou reunir a família naquele Natal. Que arrumou a mesa, colocou cadeiras para todos, inclusive uma a mais, e que diante dela ninguém se sentou. Disseram que ele ficou olhando aquele espaço vazio por longos minutos, sem conseguir tocar no prato. Ninguém perguntou de quem era a cadeira, mas todos sabiam. A ausência, às vezes, fala mais do que qualquer presença. Enquanto o vento balançava as folhas, pensei no que Maria diria se estivesse ali. Talvez sorrisse e dissesse: viu só? O amor não se perde, só muda de lugar. E talvez tivesse razão, porque de alguma forma, naquele silêncio leve e cheio de ar novo, eu ainda amava. Mas agora, amava de um jeito que não doía mais. Terminei o café, fechei os olhos e deixei o sol tocar meu rosto. Não havia vingança, nem remorso. Apenas a certeza de que tudo, absolutamente tudo, estava onde devia estar. E por fim, sussurrei as mesmas palavras que me acompanharam desde o primeiro dia daquela história. Eles acharam que me tiraram da mesa, mas eu é que levantei para nunca mais voltar.